Anos atrás, a humanidade era convocada de forma frequente e recorrente para batalhas onde, sei lá, boa parte das pessoas não voltavam para casa. Hoje, em 2020, as pessoas são convocadas, né, convocadas pela natureza a enfrentar um vírus que a mortalidade real dele é menor que 1%, e mesmo assim elas ainda ficam com medo. Olha só, eu quero falar para vocês aqui alguns dias que eu não falo sobre essa questão da crise que a gente está vivendo. Acho que é muito importante, né, que cada um de nós possamos refletir e tirar proveito, verdadeiro proveito, desses dias que surgiram, independente da nossa vontade. O primeiro passo que eu acredito que a gente precisa fazer para manter a nossa integridade mental, e eu venho batalhando nisso com vocês desde o começo, acho que é uma parte fundamental da condução, né, de um processo novo que vai demorar ainda alguns meses, mas o que eu quero te falar é o seguinte: coloca em duas gavetas diferentes, cara, que você pode controlar e age, e o que você não pode controlar, esquece. Dentro desse contexto, eu acredito que uma das coisas mais perigosas que eu vejo, não só a comunidade leiga, mas a comunidade médica, alguns, obviamente, né, exceções, é o fato de que o medo se implantou, talvez, de uma forma muito profunda na cabeça das pessoas. É impressionante, eu andei lendo bastante e quero divagar alguns pontos aqui com vocês, não só porque eu acho isso importante como conteúdo para o Segredos Mountain Bike, talvez nem seja realmente o mais importante falar, mas é muito importante eu estar tocando em alguns pontos que pouca gente está falando. Eu quero que você realmente assista esse vídeo até o fim, deixa aqui seu comentário, compartilha também, porque a gente precisa ser a força que move o sistema. Eu comecei o vídeo falando dessas questões das batalhas medievais e estava fazendo um paralelo sobre isso, né? Feudos, sei lá, países, reinos eram convocados, né, por seu superior a enfrentarem batalhas com o inimigo onde poucos voltavam. E o homem, né, a raça humana, ela desde sempre ela enfrentou não só pandemias virais, mas vários tipos de desafio. E em relação à situação que o mundo vive hoje, eu quero te fazer algumas perguntas. Muito importante a gente estar pensando sobre isso aqui. Olha só, eu vejo que existem alguns pontos onde a doença no Brasil ela está muito intensa, né? Nordeste, Manaus, São Paulo e outros não. O Brasil é um país de extensão territorial e não faria sentido então a gente tratar o Brasil de forma diferente? Imagine que todo paciente com dor no peito fosse colocado numa UTI. É assim que a gente está fazendo. Então a gente precisa estratificar risco e colocar cada localidade no seu devido grau de risco de contágio domiciliar, de condução dos casos graves, etc. É muito importante. Então, se você está num lugar, por exemplo, cara, que não tem nem caso suspeito, mais de 2.000 municípios do Brasil, nem casos suspeitos tem, vai viver sua vida, vai pedalar. O vírus é um vírus, não é um fantasma que de repente ele aparece e pega todo mundo. Não, isso não acontece. A minha cidade, por exemplo, aqui está parada em estado de calamidade, em estado de emergência, e tem um caso confirmado em casa. Ou seja, se o caso confirmado daqui já foi um caso de contágio domiciliar, porque a pessoa não viajou, o vírus está rodando. E a gente conseguiu, de alguma forma, achatar essa curva em boa parte do Brasil, e ainda assim, o medo implantado na nossa cabeça não deixa a gente pensar de forma racional. A gente agora acredita, movido pelo medo, que a curva não. A gente saiu cedo demais e a gente vai ter um pico mais tardio. Uai, mas não era isso que a gente queria? Tá entendendo? Ou será que o nosso isolamento social foi tão eficaz, todo mundo ficou tão isolado que, tipo, ninguém pegou a doença? Isso é uma ilusão. Então eu quero que você coloque esses dados na sua tomada de decisão para decidir sobre a sua vida, sobre se você vai pedalar ou não. Porque toda vez que você entender que você está sendo movido pelo medo, é hora de você ligar uma luz laranja aí, ou uma luz vermelha até, pisar no freio e dar uma volta. Eu acredito que o momento que começa pós
pandemia, né, pós aumento, né, do número de casos e queda, acredito, na minha visão, Christian, que isso vai se arrastar ainda boa parte do inverno. A minha cidade aqui, a gente tem dificuldade de leitos em todo o inverno, então a gente vai passar por alguns problemas, como boa parte do Brasil no inverno, no frio, tá? Só o influenza e os amigos dele já causavam tamanho transtorno. Então, não se deixe levar por falso sensacionalismo, por fake news, se afaste disso. Esse momento passagem, enfim, pós-doença, a gente vai viver um momento de muita dificuldade do nosso sistema econômico, do nosso sistema político, do nosso sistema normal. Eu vejo que muita gente ainda não entende que existe um contínuo, né, entre saúde, economia, política, cidadania, tudo isso está muito interligado, muito conectado. E a gente não pode, de forma alguma, cair na bobeira de começar a segmentar. Isso é igual a medicina começar a segmentar o homem. Eu sou cardiologista, então eu só sei de coração. Não, a gente precisa entender um pouco do todo e entender que o que importa é o todo. Não adianta o coração saudável e cérebro, né, em morte encefálica. Então a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? E que cada um de nós possamos verdadeiramente identificar se está sendo movido pelo medo ou não. Eu vejo que a ciência foi totalmente deturpada e agora máscaras de pano, cara, são vistas como uma barreira contra um vírus altamente contagioso. Eu vejo que ao invés das pessoas serem estimuladas a ir, né, a se deslocarem para lugares ao ar livre, elas são convocadas a ficarem dentro de casa. Mas se o vírus é tão transmissível assim, isso não faz sentido. Principalmente quando a gente tem algumas séries que mostram que até 90%, 88% das pessoas em algumas séries de teste nos Estados Unidos foram assintomáticas. Como que eu vou confinar todo mundo no mesmo ambiente com esse tanto de gente portando o vírus e sendo assintomático? Então existem várias perguntas que não existem, não tem resposta agora. E só a história vai mostrar, só o tempo vai mostrar a história natural da doença do coronavírus, como que funcionou em cada país, em cada localidade, quais as medidas de verdade foram mais efetivas, quais remédios foram mais efetivos. A hidroxicloroquina, que pareceu como a salvação, parece que não é tão boa. A ciência, né, como eu gosto de ver, a cardiologia foi a primeira ciência médica, talvez, a usar da evidência científica de uma forma muito estruturada, muito forte. E eu vejo que a gente está esquecendo disso. Eu vejo colegas médicos falarem, pô, a gente fechou o aeroporto internacional de tal lugar e aí conseguimos controlar a curva. Balela, né? E agora cidades multam pessoas que não usam uma máscara de pano. Pessoas, sabe? Esse tipo de coisa não faz sentido. Mais uma vez, a gente vê que a gente tá sofrendo por um processo que não aconteceu antes. Ou seja, as pessoas não foram educadas em público, né? Cuidar, né, da sua secreção. Poxa, e aí a gente vê que alguém de fora tem que mandar a gente fazer isso, né? Porque imagina só, eu tô assintomático, mas eu sou portador do vírus. Cara, se eu ficar na distância adequada das pessoas, se eu não tocar nas coisas, se eu não tossir ao ar livre, se eu não conviver com pessoas perto de mim, a chance de contágio é basicamente zero. Então a gente precisa acabar com as falsas verdades o quanto antes e colocar energia, força e propósito no que vai mover o mundo para frente, para cima, porque caso contrário a gente vai ver, como eu venho repetindo, que os danos humanos, né, foram muito maiores que os danos causados pelo vírus. Eu acho que é muito importante que a gente hoje se prepare fortemente para enfrentar isso, cara, para enfrentar isso, assim como os caras lá atrás enfrentavam essas batalhas onde centenas de pessoas eram dizimadas, como a gente vê hoje em documentários, filmes, etc. Beleza? Era essa a ideia que eu queria compartilhar com você hoje. Deixa aqui seu comentário, compartilha, me diz aí o que você achou, o que você pensa, me diz aí onde você está e como que está a situação. O que eu vejo de forma geral, conversando com amigos médicos, é que a maioria dos lugares do Brasil tem leitos de forma tranquila, leitos de UTI, leitos de hospital, a coisa está bem controlada. E mesmo assim, a gente quer acreditar, ou melhor, a gente está sendo levado a acreditar que a gente precisa de mais, de dar mais tempo para que o Estado, os políticos usem, né, de forma mais profunda
a manipulação das massas pelo medo. Era isso, valeu demais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.